Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas. Segundo o IBGE, o percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas subiu de 50% em 2012 para mais de 55% em 2015. Já a quantidade dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7% para 9% no mesmo período. Para falar sobre esse problema, recebemos o médico toxicologista Anthony Wong. Obrigada pela presença, doutor. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Recebemos também o psiquiatra Eude Lobo Ribeiro. Seja bem-vindo ao programa, Eude. Muito obrigado, estamos à disposição para colaborar. Doutor Anthony, para a gente começar, drogas lícitas, quais são as mais consumidas? Bom, sem dúvida é o cigarro e álcool. São as duas substâncias mais consumidas e, aliás, é até um sinal de virilidade ou de pré-adulto quando você consome isso, embora seja prejudicial para o corpo deles. E entre outras, como medicamentos lícitas, sem dúvida o mais consumido são os benzodiazepínicos. O clonazepam, por exemplo, que é usado muito para a fobia social, para ter uma aceitação social também muito grande. E depois há um consumo muito grande, ilegalmente, quer dizer, off-label, da Ritalina pelos jovens, não para aumentar sua inteligência ou seu rendimento escolar, mas mais como um estimulante, meio estimulando, dando a mais atividade mental e aproveitar melhor os embalos. Doutor Eude, o senhor acredita que, por serem drogas lícitas, liberadas por lei, a impressão que se dá é que elas sejam menos prejudiciais? Essa é uma impressão muito falsa e, no caso, se estamos falando de adolescentes, inclusive o álcool e o cigarro comum são também ilícitos, já que temos essa proibição no Brasil. Então, essa é uma falsa ideia, tanto é que o álcool é considerado uma droga suja, ou seja, ele age em várias áreas do cérebro, do sistema nervoso central, causando prejuízos, inclusive, muitas vezes mais severos que da própria cocaína, por exemplo. Hoje, quais comportamentos são os mais atribuídos para que o jovem comece cada vez mais cedo a usar drogas lícitas e ilícitas? O que o jovem procura? O que há no Brasil é, infelizmente, que a questão jurídica ela é muito tolerada, em que as pessoas que vendem tanto álcool como drogas para menores, especialmente álcool e cigarro comum, não são devidamente punidas. Em função dessa facilidade, dessa permissividade e do pouca atuação da justiça na proporção esperada, acaba que há essa grande quantidade de consumo e os mecanismos de prevenção, tanto por parte da escola como por parte dos pais também, são extremamente falhos. Ou seja, uma combinação de fatores, tanto jurídicos como também familiares e escolares. Doutor Anthony, as pesquisas mostram isso, né? Segundo o IBGE, 1 a cada 5 jovens já tiveram em estado de embriaguez. Isso está muito comum, né, doutor? Sem dúvida, mas eu acrescentaria o que ele está dizendo, é que o uso e consumo cada vez maior de drogas, como álcool e cigarro, é porque, além de ser tolerado, isso é uma falsa moralidade no Brasil, mas principalmente são estimulados, inclusive, pelos próprios pais. Quando o pai diz assim, meu filho tem que aprender a beber álcool, aguentar álcool, então já começa com 12, 13 anos, etc. Uma cerveja. E se a criança, mesmo com, eu tive uma criança de 2, 3 anos, que enfia o dedo chupando a caipirinha, e logo estava em coma alcoólico, mas coma mesmo, a glicemia dela caiu para menos de 20, teve que ser hospitalizado e UTI. E isso, e todo mundo achou engraçado. Né? E agora, adolescente, o pai acha que deve. E o fato de fumar um cigarro, principalmente entre meninas, é um sinal de status. E o pai acha que, bom, cigarro não faz mal, porque é jovem, etc., e não vai acontecer nada. Então, existe um estímulo e também, obviamente, a própria sociedade, né? Então, você vê na televisão que o álcool, principalmente, mas porque, infelizmente, o cigarro saiu, mas é poluente. Mas o álcool, assim, esse é um sinal de que sucesso, de fã, de alegria, etc. Que era o que muita gente via também nas propagandas de cigarro, né? Exatamente. Força, que agora foram proibidos. E felizmente isso foi proibido no cigarro porque justamente viram que as lesões causadas do cigarro há um custo muito grande para a sociedade, para a Previdência Social, mas também porque percebeu-se os danos pulmonares. No álcool, os danos estão iguais ou até maiores, mas só que não são perceptíveis. O grande problema é que essas lesões, como o Eude falou, são mais tardias. Então, uma cirrose hepática, um problema cardíaco, uma lesão
neurológica ou do cérebro vai aparecer 15, 20, 30 anos depois. Mas o jovem não está preocupado com isso, que agora não acontece. E o cigarro é a mesma coisa. Nem todo mundo que fuma cigarro vai ter câncer, mas o risco é muito maior. Então isso faz com que o jovem, para mostrar força, e mais uma coisa importante, é a própria formação do nosso corpo. O cérebro de um jovem adolescente, ele é muito mais suscetível às lesões. Por quê? Porque quando você tem menos de 8 anos, o cérebro, e principalmente os outros órgãos, eles não têm a barreira ou maneira de proteger essas células dos malefícios do cigarro, do álcool e das outras drogas. Então, e principalmente maconha. Então, o que acontece? Quando o jovem toma, ele logo torna-se rapidamente dependente. Existe uma fórmula que nós falamos assim: se uma pessoa começar a usar álcool, cigarro ou maconha antes dos 8 anos, para ele largar o vício, ele forma rapidamente viciado. Mas para largar o vício, ele tem apenas menos de 20% de chance de recuperar. Se ele começar depois dos 20 anos, o que acontece? Ele tem uma enorme chance de recuperar, quase 90%. Por quê? Justamente porque as barreiras, as defesas que vêm com a idade, com a maturidade do cérebro, principalmente o frontal, só termina o desenvolvimento com 20 anos, no jovem não tem. Então isso faz com que ele torne-se mais rapidamente e mais intensamente dependente dessas substâncias. Doutor, drogas ilícitas, maconha ainda é a mais consumida? Sem dúvida, maconha é a primeira droga, porque ele é facilmente obtido aí no comércio. E existe essa falsa notícia aí de que maconha, por ser natural, não faz mal. Aqui maconha, e aí tem uma liberação em vários lugares do mundo, e estão fazendo com que a sociedade torne-se tolerante, ou aliás, até dizendo assim, não podemos ficar atrasados em relação aos outros países. Então, Estados Unidos aceitou medicinal, então, a Uruguai também, então, o Brasil também, não podemos ficar atrasados. Nada mais falso que isso. Na minha opinião, de 42 anos de toxicologia, eu diria que de todas as drogas, lícitas e ilícitas que tem no mercado disponível, a maconha é o mais perigoso e o mais danoso para o adolescente. Por quê? Porque ele faz com que esse jovem fique sem vontade de trabalhar, diminui sua inteligência, diminui o QI em 8 pontos, ele torna-se rapidamente dependente, ele fica sem motivação, sem ambição para frente. E isso vai tornar ali, futuramente, aos 30, 40 anos, uma pessoa desmemorializada, porque perde a memória, amotivado, certo? Sem vontade de progredir na vida, e isso é o que nós vamos ter. Se hoje 60% dos jovens já experimentaram maconha, o que vai ter daqui a 15, 30 anos na frente? Esses jovens que vão ser o motor da nossa sociedade. Doutor Eldi, aquela máxima de que a maconha é a porta para outras drogas, é uma verdade? É uma verdade, até porque também uma outra facilidade da maconha é o custo no Brasil, que é muito baixo. Em função disso, há uma possibilidade maior das pessoas adquirirem, especialmente os adolescentes, e a porta de entrada para outras drogas ou o encaminhamento para outras experiências com drogas, além de verdadeiro, é um dos detalhes, porque nesse sentido que o professor Anthony falou, a maconha ela é uma destruidora do sistema nervoso central, em que as condições e perspectivas futuras de aumento da performance intelectual, de formação de segundo, terceiro grau, ela vai ficando cada vez maior quanto mais se usa maconha. E, além disso, diferente do que as pessoas pensam, que a maconha só vai fazer mal para o cérebro, para a pessoa que está em formação, assim como o álcool, assim como a maconha, ela é danosa para o corpo inteiro, desde a ponta do dedão do pé até a formação e os cabelos também. Portanto, a maconha é extremamente danosa, é a porta de entrada para outras drogas, e essa questão de dizer que a maconha pode ser liberada porque ela não causa mal, esta é uma desvirtualização de informações científicas, porque ela é extremamente danosa. E, além disso, alguns dos seus malefícios, eles são totalmente irreversíveis, especialmente esses cognitivos, de memória, atenção, concentração. De modo que, se o jovem, quanto mais cedo ele começa a usar maconha, menores são as chances de ele prosperar intelectualmente ao longo da vida. Posso complementar isso também, que vários estudos mostraram que se o jovem começar, menos de 18 anos, começar a fumar maconha, ele tem 4 vezes mais chance de evoluir para uma psicose grave, tipo esquizofrenia. É 4 vezes maior entre usuários. Isso é estatística mundial, isso.
A maconha, 3 baseados de maconha, tem mais substâncias cancerígenas do que 20 cigarros, certo? O episódio, a pessoa que fuma maconha tem 4,8 vezes mais chance de sofrer um infarto agudo do miocárdio, ou seja, um ataque cardíaco. São todas estatísticas. E ele tem 3 vezes mais chance de ter ideação suicida. Então, além de tudo que nós falamos aí sobre atraso, né, ele leva a uma depressão. Então, o risco de ter ideação suicida pela maconha em jovens é 3 vezes maior do que na população geral. Isso são estatísticas internacionais, inclusive no Brasil. Bom, esse assunto rende muitas informações, mas nós precisamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco, o Sala de Visitas está de volta. Estamos de volta com o Sala de Visitas, falando hoje sobre o consumo de drogas na adolescência. Continuo na companhia do médico toxicologista Anthony Wong e do psiquiatra Eude Lobo Ribeiro. Doutor Eude, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Esse assunto sempre surge, né, quando estamos falando de droga na adolescência. Quais são os primeiros sinais? Como os pais podem ficar atentos que o adolescente está apresentando um comportamento um pouco diferente? Não existem sinais específicos, mas alguns podem indicar alguma suspeita por parte dos pais. Um deles é uma mudança no rendimento escolar, especialmente quando o filho passa a ter dificuldades em matérias que habitualmente não tinha. Outro é a tendência do filho não obedecer mais às regras relacionadas ao comportamento do dia a dia. E outras condições como aquelas de deixar, de querer substituir relações familiares, de diversão, que eram habituais por querer ficar com amigos, querendo fazer atividade que não revela completamente para os familiares. Ou seja, mudança de comportamentos escolares, familiares e no dia a dia que fiquem diferentes daquilo que era o habitual dele. Então a escola também tem um papel nesse processo de descoberta, né? Muito importante, e alguns outros fatores, como por exemplo, mudança do apetite, ou para mais ou para menos em relação à média que estava nos últimos meses e anos. Mudança também no padrão de sono, tanto para mais como para menos, e algumas outras atitudes comportamentais, como maior irritabilidade, maior euforia, ou seja, alegria extrema sem uma causa explicada, e o contrário disso, ou seja, diminuição da atenção, da concentração, tristeza sem motivo aparente, redução da quantidade de diálogos que tinha, tanto com amigos como também com os familiares. Pois é, então, realmente, muitas vezes as pessoas, principalmente os pais, acreditam que esses sintomas são próprios das mudanças de humor da própria adolescência, né? Que ele oscila muito, delicado, né? De euforia, né? É uma época de bastante transformação. Mas eu diria que, antes de mais nada, eu sou pediatra, né? Eu comecei assim. E eu acredito muito na prevenção, vacinas, essas coisas, medicina preventiva. Na minha experiência, o que eu tenho visto é quando o jovem começa a apresentar sintomas, ele já está bastante evoluído dentro do consumo de drogas. Então, ele fica, obviamente, num ponto que é, como toda doença, quando evolui até um certo ponto, é mais difícil de nós tratarmos e recuperarmos. Então, o que os pais têm que fazer, e era o que nossos pais fizeram, era o quê? É vigilância constante. Você tem que conhecer seu filho e você tem todo o direito, por ser aqui que alimenta, né? Que é o sustento da família, você tem todo o direito de fiscalizar seu filho. Eu acho que os pais não devem ficar inibidos e falar assim, vou abrir a mochila dele. Invasão de privacidade, né? Mas que é isso, meu Deus do céu? Ele é um jovem, ele depende de você. E olha, então, a mãe tem que ver a cueca se está furado. Tem que ver se a meia está tudo bem, não é verdade? Tem que ver se ele tem lápis, caneta, etc. Olha, isso faz parte do apoio. E não deixe esse apoio você prevenir, impedir que essas coisas entrem dentro da sua casa. Quando o jovem já tem a ousadia de afrontar o pai, de questionar, ou então ele já está há algum tempo no caminho da droga e ele já tem a coragem de perguntar. E acho que uma coisa muito importante, se você me permite falar uma coisa dessas, existe uma discussão hoje muito imbecil, diríamos assim, de que a maconha tem a função medicinal e por causa disso que ela é bom. Não é isso. A maconha, como toda droga potente,
e como outras plantas também têm função medicinal, ele só tem algumas indicações terapêuticas, que é esclerose múltipla. Não cura a esclerose múltipla, ele simplesmente melhora os sintomas. É usado para tratamento de falta de apetite em quem é aidético. Ele é usado para tratar da convulsão, epilepsia de difícil tratamento, refratária, epilepsia refratária. Ora, são 4 ou 5 indicações precisas e graves. Agora, ele tem, como nós já falamos, ele tem efeito adverso, ou seja, efeito danoso em 1 cada 6 adolescentes. Sabe, um efeito maléfico em cada 6. Não existe remédio no mundo com um recorde desses. Você pega qualquer remédio que foi tirado do mercado, e foi tirado porque causou um efeito adverso em 900 pessoas. Vioxx é um caso desses. Certo? Ele teve um caso cardíaco em cada 900 pessoas, foi tirado do mercado praticamente de um dia para outro. Agora, uma substância que tem indicação mal efeito em 6, isso nunca deve ser permitido. E outra coisa, o jovem assim, você tem epilepsia refratária? Não. Você tem AIDS? Não. Você tem esclerose múltipla? Não. Então, para que usar remédio? Entende? Então, isso é uma justificativa imbecil que está levando ao Congresso Nacional e ao povo a permitir, a justificar a colocação de uma substância extremamente perigosa para a nossa sociedade. Como o Helder já falou, ele é a porta de entrada? Sim, é uma das portas de entrada. Álcool, cigarro também são. Mas uma vez entrando, permitindo a maconha, você está permitindo a entrada de cocaína, crack, LSD, canabinoides sintéticos e toda uma hoste enorme de substâncias novas no mercado, muito mais perigosas. Uma vez permitido, aceito pelos pais ou alguém, de uma substância, se abriu a comporta. Doutor, sabe a teoria da janela quebrada? Isso eu gosto muito dessa teoria. Tem uma pesquisa do IBGE também que mostra que adolescentes até o nono ano do ensino fundamental, 0,5% já consumiram crack. Como é que está o consumo dessas drogas mais pesadas? O jovem está entrando cada vez mais cedo, o consumo está aumentando? Olha, eu refuto, eu não acredito nessas estatísticas, seja de IBGE, seja de outras, porque são perguntas feitas assim, você faz isso? Quantos dessas pessoas vão assim, eu faço, certo? Quem vai se autoacusar? Então, uma pergunta feita dessa maneira não merece credibilidade. Na realidade, você tem que fazer alguns testes. Fazer um teste de urina, um teste de saliva, para saber se você tem resíduos, ou teste até de cabelo, para saber isso. Essa estatística é completamente furada comparada com as estatísticas de outros países. Nos Estados Unidos, que é um país que vive na base de estatística, o consumo de maconha já foi em 67% dos adolescentes a usar maconha. Mais de 80% já consumiram álcool e mais de 50% tiveram porres. Crack não existe muito nos Estados Unidos porque eles têm heroína, certo? E lá tem uma grande... E lá, 10 a 15% já experimentaram ou heroína ou remédios semelhantes. Oxicodona, por exemplo. Já por exemplo, 10 a 15%. Então, 0,5% de cocaína entre adolescentes aqui, eu acredito. O uso de cocaína, de crack, está diretamente relacionado com o nível de violência no Brasil. Isso é um fato inegável, certo? Então, o nível de violência no Brasil é causado pela liberação de droga. Quantas pessoas pegam, roubam, matam para conseguir dinheiro para comprar droga? É verdade ou não? Nós somos um dos maiores índices de assassinato, homicídio, tanto pela polícia, como contra a polícia, como contra a sociedade. Isso é reflexo diretamente do consumo de drogas na nossa sociedade. Doutor Helder, no caso de álcool e cigarro, o senhor acha que falta fiscalização, que o jovem hoje tem acesso muito mais, já é fácil, mas essa fiscalização nos mercados é completamente escassa, né? A gente percebe. Absolutamente inexistente. De modo que até existem placas, informativos nos estabelecimentos comerciais dizendo que não pode comercializar para menores e que, principalmente próximo de universidades, de colégios de ensino médio, nós percebemos presencialmente um total descuido em relação a isso. E, para somar, ainda é um custo muito baixo, de modo que, especialmente cigarro contrabandeado, de um custo muito pequeno, que o jovem com uma pequena quantidade de dinheiro, que não vai fazer diferença nenhuma na mesada dele, pode comprar uma grande quantia. Além do que,
tanto o álcool como o cigarro comum também são bastante tolerados nos eventos de adolescentes junto com adultos. Então, baixo custo, tolerância e mais falta de fiscalização, isso forma um sistema explosivo e de perspectivas futuras as piores possíveis. E agora, para piorar ainda com essa questão da maconha, em que há uma forte tendência, uma forte campanha pela descriminalização, que é o caminho para a liberação, e esse argumento da maconha usada com alguns fins medicinais, que o professor Anthony até citou alguns casos, ainda assim, quando a maconha for usada para esses casos, é que outras várias medicações têm falhado para essa finalidade. Então, a maconha tem poucas indicações, ou seja, poucos modos que ela deve ser usada medicinalmente, se outras substâncias antes dela já foram testadas e não tiveram funcionamento. Doutor Eldio, eu volto a falar do papel dos pais. Esse é o tipo de assunto que é considerado tabu. Logo, a maioria dos pais acredita que eu acho que eu não tenho nenhum problema, então eu nem vou tocar nesse assunto com os meus filhos. É sempre bom, estou falando sobre drogas, sobre consumo de álcool? É isso, doutor? É isso, ou seja, há uma tendência, até por questões legislativas, dos pais serem mais tolerantes com os filhos e mais permissivos. O que as pesquisas mostram, várias delas, algumas até com algum nível de controvérsia, que, de fato, os pais e educação com mais rigidez tende a ser mais preventiva. E, além disso, dessa permissão que os pais muitas vezes dão de até permitir que os filhos experimentem, então isso é um caminho o mais maléfico possível, porque essas primeiras experiências elas podem ser a porta de entrada para o uso contínuo, ou seja, o pai e a mãe tem que ser absolutamente ativo em todos os momentos, antes, durante e depois da escola. E eu acho que a informação é extremamente importante, certo? É a forma mais útil, melhor forma de coibir o uso de qualquer droga ou qualquer substância, a informação. Então, os pais têm que fazer isso, abrir isso, conversar com os filhos. Mas me conta uma coisa, quantos pais entendem suficiente sobre drogas para poder argumentar com os filhos? Os filhos estão na internet recebendo informação, eles peneiram essas informações, então lá tem assim, informações favoráveis à maconha ou qualquer droga e as desfavoráveis, eles descartam essa parte aqui. Então, e os pais? Eles não têm tempo. Então, quando o pai vai falar alguma coisa, vai assim, pai, você não sabe nada, você é ignorante. Mãe, para com isso, você está sendo... E os pais ficam inibidos com essa afronta. Então, o que os pais têm que fazer? Preparem-se, é seu filho, é o bem mais valioso que você tem. Não existe sacrifício grande o suficiente para você deixar seu filho cair nas malhas das drogas. E só assim que vocês vão prevenir drogas e melhorar a sua sociedade. Eu agradeço muito a vocês pela presença, infelizmente nosso tempo acabou, é pequeno, o assunto rende muito debate. Doutor Anthony, quem quiser conversar com o senhor, queria que o senhor pudesse deixar seus contatos. Olha, eu sou diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, famoso CEATOX, então, e o nosso telefone está à disposição de vocês 24 horas por dia. É 08000 14 81 10. 08000 14 81 10. Serve não apenas para drogas, mas também para intoxicações, perguntas sobre substâncias químicas e também, inclusive, perguntas principalmente sobre drogas. Obrigada, doutor. Doutor Eldio, seus contatos, por favor. Muito obrigado. Eu sou diretor do Hospital Lacan de São Bernardo do Campo, hospital especializado no tratamento de dependência química grave. O telefone é 011 4353 5400, também atendimento 24 horas e no e-mail contato@hospitallacan, 2 L's mesmo, hospitallacan.com.br. Obrigada, doutor. E obrigada, Clara, a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.